Pastor Jesus. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o Senhor Jesus pela sua presença. Começamos mais um culto de oração na Igreja Adventista do Sétimo Dia, distrito de Birigui. Quero convidar você a orarmos neste momento. Amantíssimo Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por nos abençoar com a presença do teu Santo Espírito nesta noite, onde vamos estudar a tua palavra. Também te pedimos que atenda aos nossos irmãos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Quero convidar você a ouvir uma mensagem musical neste momento, cantada pelo conjunto Company. Sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando tá escuro, pode cantar. Eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não dá pra entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando tá escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus está. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar a paz? A tempestade não me abalará, estou contigo. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Deus, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho em Cristo eu tenho paz. Não
Louvado seja Deus pela mensagem apresentada agora pelo Conjunto Company. O Conjunto Company ele tem vários membros das igrejas de Birigui e Araçatuba. Louvado seja Deus por este conjunto que tem se apresentado nas nossas igrejas. Eu gostaria de falar um pouco sobre os temas que nós temos estudado. Esses temas são baseados no livro Preparação para a Crise Final, escrita pelo autor chileno Fernando Chaig. Este material foi preparado no ano de 1992, não o livro é bem anterior a isso, mas este material que nós estamos usando agora foi preparado no ano de 1992 pelo pastor Valdir Carlos para uma semana de oração na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Jaraguá, São Paulo, e também na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Pirituba, pelo pastor Valdir Carlos. Na época, eu era um diretor do Clube de Desbravadores. O Clube de Desbravadores é um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia que cuida de adolescentes, dos 10 aos 15 anos, levando contato com a natureza e também levando contato com o civismo e com a fé em Jesus Cristo. Ele é um departamento voltado para qualquer criança da sociedade e você pode inscrever o seu filho num dos clubes de desbravadores que nós temos aqui em Birigui ou em Coroados. Nós temos um clube de desbravadores na Igreja Central, temos um clube de desbravadores na Igreja do Jardim São Brás e também temos um clube de desbravadores na Igreja de Penápolis. De Coroados. Na Igreja de Penápolis nós temos um grupo de irmãos que está trabalhando para abrir um clube de desbravadores. Também está sendo feito esse trabalho na Igreja de Havaiandava e Buritama. Se você quer ter contato com os desbravadores, deixe sua mensagem aí no Facebook e nós vamos ler a sua mensagem e vamos pôr você em contato com um dos diretores de desbravadores. Se seu filho ou sua filha tem de 10 a 15 anos de idade e quer aprender sobre natureza, sobre a criação de Deus e também quer aprender sobre como viver em sociedade, procure este link ou nas mensagens aí do Facebook na Igreja Adventista Central de Birigui, aonde nós vamos estar entrando em contato com você. Como eu disse, nós estamos estudando sobre o livro Preparação para a Crise Final. Também estamos estudando sobre esses eventos que a Bíblia diz que seriam os eventos que aconteceriam nos últimos dias. Hoje o pastor Luiz Gonçalves falou sobre os selos de Deus ali em Apocalipse. Hoje eu vou falar com você sobre o selamento que está em Apocalipse capítulo 7. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 7, dos versos 1 até o verso 4. Diz aqui na Bíblia que eu tenho na mão: Depois disto, eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Que texto fantástico, falando sobre selamento daqueles que serão salvos. Em Apocalipse, capítulo 13, não é o tema de hoje, nós vemos o selamento daqueles que infelizmente se perderam.
aqueles que recebem a marca da besta. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre aqueles que recebem o selo de Deus. Mas o que é selamento? O selamento é um processo espiritual invisível para os olhos humanos, que se acha em marcha, está acontecendo e muito logo terminará, no fim do tempo da graça. O fim do tempo da graça é quando não haverá mais possibilidade de salvação ou de perdição, já tivermos todos sido julgados. Por outro lado, o processo do selamento começa quando cada cristão, no dia da sua conversão, e termina no dia da volta de Jesus ou na nossa morte, por ocasião do fechamento da porta da graça. Vejam só, o selamento alcança 4 objetivos. O primeiro deles, fixa na vida os princípios da lei de Deus. Nós teremos de forma fixa, imovível, a lei de Deus no coração. Eu e você hoje pecamos, pedimos perdão, pecamos pedindo perdão, e eu não estou falando aqui de perfeição, eu estou dizendo de colocar de forma fixa a certeza da lei de Deus. Faz com que os selados também sejam fiéis à observância da guarda da lei de Deus de forma completa. Nós sabemos que existem várias interpretações ao que diz a Bíblia. Porém, a Bíblia mesmo se responde. E Apocalipse 14 diz que aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Bom, também em terceiro ponto, prepara para que passemos de forma incólume ao tempo de angústia. Sabemos que após o fechamento da porta da graça, onde veremos em Apocalipse 16, aquele derramamento das taças da ira, aonde haverá sofrimento, haverá muito choro, o selamento de Deus nos capacita a passarmos por este período sem sofrermos maiores danos. E também, o selamento de Deus nos preserva da destruição final. Jesus fala de 2 ressurreições, uma para a vida e outra para a morte eterna. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 21 que um dia tudo isso que nós chamamos de pecado terá passado e nada mais existirá. No comentário bíblico adventista, no volume 4, página 1161, está escrito o seguinte: o selo não é sinal que se possa ser visto, mas sim uma confirmação, na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de maneira que não podem ser movidas. Tão logo estejam os filhos de Deus selados e preparados para a sacudidura que virá. Bom, no livro Grande Conflito, a autora Ellen White diz que, ao passo que uma classe recebe aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta. A outra, preferindo o sinal da obediência e autoridade divina, recebe o selo de Deus. Ou seja, todos seremos selados. Ou seremos selados por Deus, ou seremos selados pela marca da besta. Isso depende de qual grupo eu escolho fazer parte. No livro Primeiros Escritos, página 279, diz assim: foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava para ser concluída. Tinha recebido a chuva serôdia, ou referindo-se ao refrigério da presença do Senhor. Nós vamos falar sobre isso na quarta-feira, sobre a chuva serôdia. Bom, também lá está escrito que Jesus tinha completado a sua obra e os santos estavam numerados e selados. Lançou-se o incensário, levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Aí sim, todos estarão já selados. No livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 179, está escrito assim:
enquanto Satanás estava com suas acusações e buscava destruir este grupo. Santos anjos invisíveis passavam para cá e para lá, colocando sobre eles o selo do Deus vivo. Estes são os que se acharão sobre o monte Sião, com o Cordeiro, tendo escrito na fronte o nome do Pai. Amém. Precisamos receber a marca de Deus. É isso que nos mantém neste grupo, a marca de Deus. No livro Testemunhos para Ministro, página 445, está escrito: este selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado na visão a Ezequiel. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Ezequiel já tinha tido essa visão. No mesmo livro diz: o poderoso anjo é visto subindo do Oriente. Ou seja, ele estava vindo na nossa direção. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida. Só Deus pode dar a vida. No livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 151, encontramos a seguinte descrição: o sinal do libertamento será posto naqueles que guardam os mandamentos de Deus, reverenciam a sua lei e recusam aceitar o sinal da besta ou da sua imagem. No livro Primeiros Escritos, página 43, diz assim: Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Vejam só, Satanás quer que a gente vacile na fé. Vivemos dias difíceis, dias duros, mas não podemos vacilar na fé. Devemos estar cada dia mais agarrados a Cristo, unidos em esperança, alimentados pelo Santo Espírito de Deus. Mas o que é o selo de Deus? Bom, selo podem ser duas coisas. A primeira é um instrumento que usa-se para estampar uma marca, como se fosse um carimbo, dando uma marca a algo, ou uma estampa propriamente dita. Eu tenho aqui uma coleção de selos. Aprendi a colecionar selos muito jovem. Já tenho, na minha última contagem, mais de 4.000 selos sem repetir. Eu tenho aqui selos de alguns países que não existem mais, infelizmente, mas são marcas históricas. Um dia me pediram para expor e eu pedi que se desse segurança a esta coleção. São mais de 4.000 selos sem repetir. Se eu contar os repetidos, aí eu perdi a conta. Não me deram essa segurança. Disseram que eu deveria ser o responsável pela segurança e ainda deveria colocar a minha coleção em exposição. Eu não coloco. Eu tenho medo de perder algum selo. Eu não sei quanto vale, nem me interessa, porque este foi um hobby que a minha mãe me ensinou desde pequeno a ter. Os primeiros selos que eu colecionei são da época do rei Franco, quando ainda era rei na Espanha. Minha mãe trouxe esses selos de lá. E eu tenho selos de vários países, muitos selos aqui do Brasil. Eu tenho selos sobre o Clube de Desbravadores e tenho selos sobre quase tudo, em especial natureza, tecnologia, ciência, que tanto se fala hoje. Isto serve para marcar a história. Mas o selo, que aqui na Bíblia fala, serve para marcar o autor.
a autenticidade daquele documento. Quando você vai a um cartório, você quer autenticar um documento. O cartório coloca um selo de autenticidade para certificar que aquele documento foi assinado de forma original por quem queria dar a informação que está naquele documento. É assim nas escrituras, é assim nos certificados de nascimento, nos certificados de casamento, o selo da autenticidade. Bom, referindo-se ao selo de Deus, o instrumento para selar é a lei de Deus. A lei de Deus diz quem é o autor, porque Deus criou o céu e a terra. Deus é o Criador. E Deus nos marca com a sua lei. No sentido mais amplo, também o selo de Deus é o sábado do Senhor. O quarto mandamento é o único que faz referência ao Criador deste mundo. A Bíblia me diz que Deus criou o mundo. Eu não creio que nós somos obra do acaso, senão nós somos muito sortudos. Agora, se você crê que você é obra do mero acaso, que Deus te abençoe, ou que você tenha razão. Mas eu creio que há algo acima de tudo isso. E na Bíblia me diz que Deus criou o mundo em 6 dias e ao 7º descansou. A lei de Deus mostra o caráter de Deus. Não permita que nós tenhamos outros deuses, não permita que nós adoremos outros deuses, mas de forma mais ampla. O sábado lembra que Deus é o nosso Criador. O selamento é o estabelecimento definitivo de um ser humano na verdade, a fixação permanente nos princípios da lei em sua vida. Por outro lado, o selo só pode ser aplicado sobre um documento autêntico. Esta virada de ano, eu fui com meu filho ao Poupa Tempo e ele está tirando um documento e ele tirou esse documento original em um outro país. Nós pegamos o documento lá do outro país e trouxemos aqui no Brasil e levamos ao Poupa Tempo. Aí chegou lá no Poupa Tempo, eles pediram que nós fôssemos de volta àquele país e lá na embaixada nos desse uma garantia que meu filho morava naquele país. Meu filho mandou uma cópia de forma eletrônica e eu levei ao Poupa Tempo. Olharam o documento e falaram: espere o seu filho voltar, porque nós temos que ter certeza que este documento era original. Eu levei uma cópia. Eles queriam o original. E o selo só pode ser colocado sobre um documento original. Aí, levamos o documento original e eles carimbaram o documento para o meu filho. Efésios, capítulo 1, verso 13 nos diz assim: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida, nos selando para Deus. O mesmo livro de Efésios, no capítulo 4, verso 30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vejam só, aqui o texto de Paulo está atrelando o selamento à salvação. Agora, no Comentário Bíblico Adventista, volume 4, página 1161, está dizendo: que é este selo do Deus vivo, que se coloca na testa dos filhos? É um sinal que os anjos podem ler, mas os olhos humanos não. Pois o anjo destruidor deve saber e ver o sinal da redenção. No mesmo texto diz assim: o anjo com tinteiro de escrivão há de colocar um sinal na testa de todos que são separados do pecado e dos pecadores,
e do anjo destruidor que vem após este anjo. No livro Patriarcas e Profetas, página 307, está escrito: o quarto mandamento é o único de todos os 10 que se encontra tanto o nome como o título do legislador. É o único que mostra pela autoridade de quem é dada a lei. Em 6 dias farás a tua obra, porque em 6 dias, veja só, lá está dizendo quem criou a todos nós, quem criou a terra, quem foi que nos dá a salvação. O sábado é este ponto de toque. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 468, está escrito: conquanto vivendo sob a mais solene mensagem jamais dada aos mortais e proclamando-a, apresentando a lei de Deus como prova do caráter e como selo do Deus vivo, transgridem seus santos preceitos. Muitos hoje pregam o nome de Deus, mas vivem contrários à sua lei. O sinal ou o selo de Deus é revelado na observância do sábado do 7º dia. Êxodo 31, versos 12 e 13 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Aqui, de forma clara, Deus diz a Moisés que o sábado é um ponto de marca. O tempo de selamento é curto e logo passará. Agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos e o tempo para fazer a nossa firme vocação e eleição, devemos aguardar mas devemos de nos apresentar para Deus. Quando vier o tempo de angústia, todo caso estará decidido. Não mais haverá graça, nem misericórdia para um impenitente. O selo do Deus vivo estará sobre seu povo. Quais são as condições para o selamento? Somente os que forem selados poderão passar com êxito pelo tempo de angústia, para encontrar o Senhor em paz. No livro Conselhos sobre Educação, está escrito na página 80: muitos ouvem o convite de misericórdia, são testados e provados, mas poucos são selados com o selo do Deus vivo. Poucos se mostrarão humildes como uma criança, para que possam entrar no reino dos céus. Agora, diz o livro Testemunho para Igrejas, volume 5, página 215. Agora é o tempo de nos prepararmos. O selo de Deus jamais será colocado sobre a fronte de um homem ou de uma mulher impuros. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Vejam só, devemos estar sempre nos preparando. No livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 69, diz assim: nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, enquanto o caráter tiver uma nódoa ou uma mácula sequer. Devemos abandonar os pecados. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar toda a contaminação do templo da alma. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a chuva temporã sobre os discípulos nos dias de Pentecostes. Devemos estar nos preparando para o selamento. Vejam só o que está escrito no livro Primeiros Escritos, página 67. Vi que os que ultimamente têm abraçado a verdade terão de aprender
o que é sofrer por amor de Cristo, que terão provas a suportar, provas que serão agudas e cortantes, a fim de que sejam purificados e, pelo sofrimento, capacitados a receber o selo do Deus vivo, a passar pelo tempo de angústia, ver o Rei em sua formosura e estar na sua presença de Deus e de anjos santos e puros. Mas agora é tempo quase já findo. Terão também de que desaprender e muito a tornar a aprender. Meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos aprender e desaprender. Desaprender a pecar. Aprender a amar a Jesus. A amar ao próximo como a nós mesmos. E eu gostaria de encerrar com uma citação que está no livro Testemunho para Ministros, página 445. Diz aqui: os que vencem o mundo, a carne e o diabo serão agraciados, que receberão o selo de Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terão o selo de Deus vivo. Os que planejam pecado e praticam serão omitidos. Somente os que, em sua atitude diante de Deus, desempenham a parte dos que se arrependem e confessam os pecados no grande dia antítipico da expiação, serão reconhecidos e assinalados como dignos da proteção de Deus. Eu quero encerrar essa noite fazendo um convite para você, para mim, para nós juntos abandonarmos o pecado. Sei que não é fácil. João diz na sua segunda carta, no 1 João, capítulo 2, verso 1, diz assim: amados, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Que a graça de Deus abençoe a sua vida. Que eu e você possamos abandonar o pecado e sermos selados por Deus. Que Deus abençoe você e sua família nesta nova semana que começou hoje. Eu quero orar por você agora. Feche seus olhos. Amantíssimo Pai, louvado seja o teu nome. Que o Senhor abençoe a cada um dos que te seguem como filhos e filhas de Deus. Não importa, Senhor, em que igreja frequentamos. Importa que reconheçamos o Jesus da nossa salvação, o Deus que controla a nossa vida, o Espírito que domina a nossa vida e que nós nos afastemos do pecado. Queremos todos, Senhor, ser selados pelo teu selo, como documentos originais que vão para o céu. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Na quarta-feira, às 8 horas da noite, teremos o nosso culto de oração. Continue orando pelos nossos irmãos. Em especial, oramos hoje pelo irmãozinho. E ele logo, logo estará bem novamente. Que Deus nos use e use a você nesta semana. Uma boa semana.